Beleza, pessoal? Vamos então para o nosso próximo assunto, que é justamente, vamos abordar agora a NBR 15749. Pessoal, essa norma é a norma responsável por falar da medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento. Então, a medição de sistema de aterramento, não vamos encontrar isso na 5419. Na 5419 a gente só vai medir, analisar ali a resistência de continuidade, né? O teste de continuidade do sistema. Agora, a medição de resistência de aterramento é a partir dessa norma, que é uma norma de 2009 e que possivelmente vai ser alterada em breve aí. Tende aí ser alterada daqui a 1 a 2 anos. Bom, essa norma, pessoal, ela vai estabelecer os critérios e métodos de medição de resistência de aterramento e de potencial de superfície de solo, bem como define as características gerais dos equipamentos que podem ser utilizados nas medições e conceitos para avaliação dos resultados. Então, é uma norma que vai falar dos procedimentos e de até quando eu posso utilizar aquele critério. Essa norma também prescreve os cuidados que devem ser tomados quanto à segurança pessoal do envolvido, tá bom? Do pessoal envolvido. Então, durante a verificação e injeção de corrente, para a gente verificar o valor da resistência, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque podem surgir ali tensões e induções ali muito perigosas, beleza? Então, vamos para a norma, para a gente falar um pouquinho dela. Vou apresentar um pouquinho a norma e depois a gente volta e vai falar de dois critérios importantes que tem na norma, que é o critério da queda de tensão, tá bom? Da medição de queda de tensão, queda de potencial, que é a própria o termômetro de 3 art e o do utilização do termômetro de tipo alicate. Outros tipos de tecnologia eu não vou abordar aqui, pessoal, porque são muito mais específicas, alta frequência, utilizando a corrente da rede. Isso aí basta você ler essa norma, dar uma estudada, é uma norma curta, aí deve ter uns 60 páginas, e aí você vai ter noção, tá? Mas vai depender de cada caso aí. Mas para os casos mais normais que a gente vai utilizar, os três métodos são os mais importantes. Teste de continuidade, que está na 5419. Aqui na 15749 vai ter a de queda de potencial, né, ou de queda de tensão, que é o do termômetro de 3 art, e o do termômetro do tipo alicate, que é a resistência de laço. Beleza? Vamos para a norma agora, para a gente dar uma analisada nela. E aí a gente já volta aí falando desse tema importante. Só eu verificar aqui, só um minuto. Beleza. Bom, pessoal, nós temos aqui a norma, tá? A gente está aqui com a norma aberta, deixa eu só ver isso, está tudo certo. A gente tem aqui a 15749 aberta aqui. E aí a gente vai falar de itens importantes, explicar o que é importante nela. Depois a gente vai para o procedimento mais interessante aqui para gente. Deixa eu só ver aqui. Ela vai, beleza. Bom, pessoal, você pode ver que ela é uma norma bem direta ao ponto, tá? Ela vai trazer conceitos iniciais aqui, falando principalmente das referências. Então, ó, ela cita 5410, cita a 5460, algumas delas já podem ter sido canceladas. E vai citar normas internacionais que vão trabalhar justamente essas medições, tá bom? E aqui ela vai falar de todos os nossos conceitos normativos, mas o que é interessante aqui que ela fala é justamente aqui o eletrodo de aterramento. O que é o eletrodo de aterramento? É o elemento ou conjunto de elementos do sistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente de defeito, de retorno ou de descarga atmosférica. Ou seja,
O eletrodo de aterramento, pessoal, não é somente a arte, como muita gente fala, é somente a arte, não. O eletrodo de aterramento é todo o aterramento, toda a nossa malha, tá bom? E aí, isso é importante para a gente definir lá na queda de potencial o requisito da distância do eletrodo de corrente, que é o equipamento que vai justamente injetar a corrente para verificar ali as relações de potencial. Deixa eu ver outra coisa importante aqui. Tensão de toque, tensão de passo. E aí, vamos voltar, tá? Vamos voltar aqui para os nossos slides, porque aqui a gente consegue abordar de maneira mais criteriosa aí o que a gente está falando. Deixa eu só voltar para cá. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, do conceito, tá? Já entendendo aí essa norma, vamos falar um pouquinho do conceito que a norma traz sobre o potencial. Tá? Eu tenho aqui uma imagem que foi retirada da própria norma, onde a gente tem aqui uma malha de aterramento. Deixa eu só trocar aqui. A gente tem aqui uma malha de aterramento, certo? E a partir dessa malha de aterramento eu vou fazer os meus testes. Eu venho com o termômetro do tipo ART, 3 ART. Uma conexão eu faço aqui, ó, na haste de aterramento ou no ponto de aterramento que eu quero medir. Eu venho aqui nessa malha e eu coloco em algum ponto dela, né? Conecto. Pô. E aí eu vou separar as duas hastes que vem no termômetro de forma a contemplar essa aqui primeira. Por exemplo, conectei aqui, analisei, e aí eu vou colocar um outro eletrodo que vem no termômetro aqui, ó, que é um eletrodo para fazer a sonda, que ele vai ver o nível de potencial, e um outro eletrodo mais longe com uma distância D, que vai ser o eletrodo de corrente, que é o cara que vai injetar ali ou receber essa corrente, vai fazer a análise dessa corrente. E o que acontece? Pessoal, eu tenho uma malha de uma subestação aqui, e aqui eu tenho um equipamento aterrado dentro de uma malha, tá bom? Malha de aterramento, tudo mais, aqui eu tenho uma cerca e tudo mais, beleza. Cerca aterrada, estrutura aterrada, tudo bem aterrado. Aqui eu tenho a vista lateral, como se tivesse o nosso transformador aterrado, aqui a nossa malha, e aí as pessoas tocando e verificando tanto tensão de toque com o transformador, quanto a tensão de passo. Aqui nessa região, pô, eu tenho uma elevação de potencial, que na verdade é a região com maior potencial devido à minha malha, porém a variação desse potencial é baixa. Por exemplo, se eu pegar essas duas distâncias entre esse ponto e esse, a variação desse potencial é muito baixa, porque estão na região em que tem o mesmo nível de potencial ou esse potencial é nivelado. Por isso que a gente utiliza aí a malha de aterramento por essa questão, porque a malha de aterramento ela tende a deixar o potencial mais nivelado possível, ou seja, as regiões de passo, tensão de passo são menores possíveis porque estão no mesmo potencial. Porém, uma pessoa que está aqui fora da malha, logo fora da malha, ela vai sentir essa diferença de potencial mais elevada, porque no pé mais próximo ela vai estar com o potencial da malha, e um pé mais longe ela vai estar com o potencial da Terra, mais longe. Então, essa diferença de potencial entre esse ponto e esse, em termos de níveis de potencial, pode gerar uma DDP alta aqui entre o pé e aqui eu vou ter uma tensão de passo que aí vai induzir uma corrente na pessoa. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com pessoas na proximidade das malhas de aterramento de subestação. Por quê? Porque elas estão sujeitas a diferenças de potenciais muito elevados, porque a queda de potencial é muito alta. É o potencial mais elevado aqui na malha, isso já fazendo uma análise, pessoal, de curto-circuito, uma análise de descarga, mas principalmente aí curto-circuito quando se fala em tensão de passo e tensão de toque. E aí depois esse é escoado e o potencial diminui. Até chegar uma zona, então essa zona aqui, onde eu tenho essa diferenciação de potencial provocada por alguma descarga ou algo assim, é chamada de área de influência da malha de aterramento sob ensaio, ou seja, isso aqui é a área de influência da malha de aterramento. A malha de aterramento vai influenciar em todas essas áreas aqui, em todo esse perímetro.
certo? Logo depois eu tenho uma área livre, que é onde a gente tem que colocar esse eletrodo, né, esse eletrodo de potencial do termômetro. Por quê? É uma área onde não tem influência nem da malha, em termos de potencial, nem influência do próprio eletrodo de corrente do equipamento. Ou seja, é uma área nula, que a gente vai ver depois, que é a zona de patamar, que é onde realmente, se eu colocar o eletrodo aqui de potencial, a sonda de potencial, eu vou ter o valor da resistência real aqui dessa malha. Tá? Então, o estudo do potencial, da termômetro de Arch, assim, a aplicação dele está baseada nesse critério aqui do estudo de potencial. Então, a gente tem uma tensão de toque, que vai surgir aqui em relação ao toque e à posição da pessoa, ó, uma variação, e nós vamos ter uma tensão de passo, que também vai surgir aqui devido ali aonde a pessoa está se posicionando os pés dela, tá bom? E ali nós temos a corrente de ensaio, tá? Que é a corrente que vai ser injetada pelo equipamento, né? Pelo nosso equipamento de medição, e a partir dessa corrente de ensaio ela vai induzir potenciais. Então, isso aqui, pessoal, está acontecendo e vai acontecer no momento do ensaio. No momento que a gente injetar, pegar o termômetro de Arch e injetar corrente, a partir daqui, ele vai criar esses potenciais. Vou ter uma área onde vai ter influência do potencial da malha. E aí eu vou ter uma outra área livre, onde eu tenho que colocar o nosso eletrodo de potencial. E aí tem uma segunda área, que é a área de influência desse cara, porque aqui está sendo feita a captação dessa corrente ou injeção, dependendo do sentido aí. Beleza, pessoal? Então, esse funcionamento é crucial para a gente entender e pensar que no momento que a gente está fazendo esse teste, podem surgir outras correntes, outras formas de onda, e a pessoa que está fazendo esse teste tem que estar com EPI, porque pode ser induzidas tensões, principalmente se caso ela estiver ainda dentro dessa zona de influência da malha de enterramento. Então, é isso que é o cuidado que a gente tem que ter, e tudo está na 15749, e a gente vai avaliar outros pontos importantes aqui a partir de agora. Então, eu vou para a próxima aula, onde a gente vai trazer pontos de segurança e aí sim nós vamos trabalhar com explicar como que funciona realmente esse teste aí. Beleza? Então, eu vou finalizar aqui, até a próxima aula.